Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Qual é o comportamento da 777 com o Vasco? Ela teve um compromisso inicial de aportar 70 milhões. Aportou? Aportou. Aí no ano seguinte ela tinha que botar 125 milhões. Colocou 125 Não, no mesmo milhões. ano ainda. No mesmo ano, desculpa. 2022. 200 milhões no mesmo ano. 190. Esse ano tinha que colocar 125 milhões. Colocou 125. Atrasado e imparcial. Isso te preocupou? Me preocupou muito. Conta bastidor pra gente dessa questão. Porque coincide com o noticiário. Saiu na primeira página do New York Times uma matéria muito ofensiva a 777. E que é um veículo com muita credibilidade. Muita credibilidade. E que a gente fica muito preocupado com o noticiário que vem lá de fora da 777. E aí eles atrasam. Pô, fiquei mais preocupado ainda. E isso afeta a credibilidade da empresa lá fora. Você não pode ser uma empresa que está na mídia mal falada, né? Isso não é bom. Então a gente ficou super preocupado. Mas o nosso contrato também tem uma salvaguarda muito forte em relação a uma inadimplência, né? Se, em tese, se a 777 ficar inadimplente, a gente retoma por R$1.000 toda a participação acionária anterior. Então, ao mesmo tempo que eu estava preocupado, tá bom, vamos lá, plano B, a 777 não paga, eu vou retomar novamente a participação acionária, o controle do Vasco, e a 777 vai ficar com uma participação minoritária de 20%, me injetou lá 200 milhões. 200 milhões esses que talvez eu não conseguisse em um ano e pouco. E é um dinheiro que eu não tenho obrigação de devolver, não tem juro, entendeu? É injeção de capital na veia. Então, a gente está defendido por qualquer inadimplência que aconteça em relação a 777, a gente está defendido. A gente exerce um bônus de subscrição, retoma a nossa participação e aí vai para o mercado novamente ou não. Aí vai ser uma outra decisão. Boa tarde, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, como a gente sempre falou aqui, o canal vai seguir a sua linha, respeitando aí as pessoas primeiramente, mas sempre aí cobrando e criticando principalmente a situação que hoje vive o Clube de Regatas de Vasco da Gama e principalmente com essa empresa, a Seven Partners, comandadas pelo ex-traficante Josh Wander. E temos uma notícia nesse exato momento que a gente vai passar aqui para vocês em relação ao acontecimento de um clube que a 777 comprou aí há pouco tempo, que é a equipe do Everton da Inglaterra. Teve muitas situações aí, principalmente na Inglaterra, a galera em cima da 777 Partners, e a gente tem uma notícia que saiu agora pela manhã com uma verdadeira bomba, principalmente nos bastidores do Vasco, porque o Vasco tem a ver sim com essa situação, pois a empresa que comanda hoje o futebol do Vasco é a mesma que está fazendo essa cagada aqui, ó, que é a notícia que a gente vai passar nesse exato momento para vocês. Everton perde 10 pontos na Premier League por violar fair play financeiro. Gente, a 777 se omitiu de um prejuízo de 3 bilhões em compra do Everton. Quer dizer, meus amigos, o Everton tinha 14 pontos
passou a ter 4, é lanterna da competição ao lado de uma outra equipe. Está aí na lanterna. Perdeu 10 pontos em relação a 777 Partners. Isso que tem a ver, meus amigos. Todo mundo aqui avisou o que vinha acontecendo no mundo do futebol com esses caras. Esses norte-americanos, que praticamente aí rebaixaram todas as equipes que eles comandaram. Acabaram de entrar no Everton. Na Inglaterra lá não é brincadeira. Lá a punição é severa, principalmente na parte financeira. Se os caras derem calote, os caras vão em cima, vão cobrar. E aí, por questão aí de violar o fair play financeiro, né, se omitiu de um prejuízo de 3 bilhões da conta do Everton. E o Everton perde 10 pontos. Gente, a gente só vai pedir aqui, a gente vai mostrar qual é o prejuízo do Vasco, que o Vasco possa sofrer também. Já sofreu um transfer ban. Essa empresa, gente, não vale rigorosamente nada. Esses contratos têm que ser expostos. O Pedrinho, o presidente eleito, tem... Gente, a gente tem que falar aqui, o Pedrinho tem que agir quando entrar aí como presidente. Não importa quem está ao seu lado. O Pedrinho, se é vascaíno, tem que cobrar. As coisas têm que ser vistas claramente, de forma transparente. Esses caras precisam sair do Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente vai mostrar aqui o jornalista Jorge Nicola falando sobre a situação de jogadores como o Léo Pelé e o Lucas Piton, tanto o Corinthians como o São Paulo, já entrando com ação contra o Vasco da Gama, porque o Vasco não pagou, o Vasco não, a 777, a Vasco SAF, não pagou a esses clubes, não deram um tostão sequer. E é por isso, a situação está aqui. Na Inglaterra agora o Everton já tomou no olho do cu, perdendo 10 pontos e praticamente aí sendo rebaixado à Série B do campeonato inglês. Veja aí, depois a gente vai dar nossas considerações finais. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e a tentativa de fazer quitações de dívidas com clubes brasileiros. Você sabe, né? A 777 assumiu o Vasco, fez uma série de contratações e não pagou nenhuma delas. Clubes do exterior levaram o Vasco à FIFA. A FIFA, inclusive, já impôs punições ao Vasco. O famoso transfer ban, a proibição de inscrição de atletas. O Vasco e a 777 se apressaram para fazer as quitações ou a regularização desses problemas no exterior e começaram agora a discutir o pagamento com clubes brasileiros. Vou citar 2 casos. O Corinthians em relação ao Lucas Piton, o São Paulo em relação ao Léo Pelé. Compra do Piton, 60% dos direitos econômicos por 16 milhões e meio de reais. O Vasco não pagou nenhuma das parcelas. O negócio foi fechado em 6 parcelas, 3 nesse ano, mais 3 no ano que vem. O Vasco procurou o Corinthians para renegociar, o Corinthians não se animou. Em relação ao São Paulo, o caso é ainda mais grave. Apesar de já ter pago a primeira parcela, o Vasco atrasou todas as outras. O São Paulo foi à CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, para cobrar essa grana, e o Vasco recentemente procurou o São Paulo pedindo um desconto. Nas outras parcelas, a frase que eu ouvi de um dirigente importante do São Paulo foi, abre aspas, não vamos dar R$1 de desconto, receberemos o que é devido, fecha aspas, ainda que o São Paulo tenha de aguardar uma posição da CNRD. Não é legal essa posição da 777, de fazer dívidas, de não pagar as dívidas e depois de pedir desconto nos negócios. Meus amigos, é isso aí. Então, a gente aqui acabou de passar para vocês o que o Jorge Nicola falou. Essa situação do Everton não é à toa. Não é à toa. O clube foi comprado aí há pouco tempo. Teve um imbróglio aí para a compra desse clube. Agora quem sofre é os torcedores do Everton. Essa empresa, gente, não vale rigorosamente nada. O nosso canal aqui só veio para mostrar a você a realidade que acontece dentro do Vasco. A gente não é contra a SAF em si. E sim essa empresa que entrou dentro do Vasco, que é uma empresa, gente, que pode ter certeza, é uma empresa caloteira, vagabunda e que só tem benefícios em pegar equipes aí praticamente falidas. Essa empresa já tinha que ter fechado as portas. E é por isso que a gente fica aqui, infelizmente, a gente não tem mais interesse em futebol pelo mundo por causa disso.
Isso é uma empresa corrupta. Hoje o futebol tem muita corrupção dentro do futebol mundial com essas apostas aí. E essa empresa é uma empresa aí que também tem negócio de aposta no mundo do futebol. E a gente fica puto que esses caras aí, essa empresa era para fechar as portas e esses caras tudo serem presos, irem para trás das grades, mas não. O futebol mundial hoje vive um mundo de corrupção, infelizmente. E quem sofre são os clubes. E um deles é o Vasco da Gama. E por isso que a gente pede ao Pedrinho, pelo amor de Deus, Pedrinho, pelo amor de Deus, a gente apoiou o Leve, mas você entrou como presidente. Se você é vascaíno, pelo amor de Deus, haja em favor do Vasco. Veja esses contratos, analise. E você sabe muito bem que vai ter podridão aí, merda. E banir essa SAF de merda, essa 777 dentro do Vasco. É isso que a gente pede. Pois é inadmissível uma empresa dessa ainda estar dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, aonde o presidente foi preso por tráfico de drogas e heroína nos Estados Unidos. Preso! Analise, gente. A gente precisa. E os culpados são Jorge Salgado e Carlos Osório. Esses caras são culpados disso tudo que vem acontecendo dentro do Vasco, aonde eles, quando foram para Miami, eles sabiam de tudo dessa empresa. De tudo. Só que aqui nos nossos canais a gente passa a realidade e mostra na cara, nua e crua, quem é essa empresa, a 777 Partners, e o seu presidente, que é um ex-traficante e que faz mal ao futebol mundial. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima tarde de sexta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal!